Para os retos de coração, surgiu nas trevas uma luz. O Senhor, cheio de compaixão, justo e misericordioso. Conferi Salmo 111, verso 4. Quem acredita em Jesus, o Filho de Deus, possui a vida eterna. Peçamos que o Senhor aumente nossa fé na presença eficaz do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida e em meio às nossas aflições. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versos 5 a 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que lhe diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse:
eu quero. Fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. A gente vai caminhando na semana da Epifania, onde Jesus se manifesta. Ontem, no Evangelho, Jesus vai anunciar a Boa Nova, vai ler a passagem de Isaías, onde ele vai mostrar que ele é o Messias por palavras. E hoje Jesus manifesta o seu messianismo executando a obra de Deus, curando um leproso. Isso é revelação de Deus para aqueles que creem. Para os retos de coração, surgiu uma luz nas trevas. O Senhor, cheio de compaixão, justo e misericordioso. E nós devemos hoje centralizar a palavra crença, porque o leproso, ele vai pedir a Jesus uma cura. Se tu queres, pode curar-me? E Jesus vai dizer, eu quero. E vai curar esse leproso. É assim que se concretize em nós a obra de Deus, a partir da fé. A fé no Filho de Deus, a fé na vida eterna. E nós devemos pedir sempre em nossas orações que Deus aumente essa fé em nós, na presença eficaz de Jesus em nós, como João vai falar na primeira leitura, daquela compreensão de fé que nós devemos ter em Jesus. Como ele vai salientar e centralizar essa fé que teve justamente o leproso. A lepra no tempo de Jesus era uma doença incurável. Acreditar na cura era para aqueles que tinham fé. E esse leproso não perdeu a esperança. Numa sociedade que o desprezava, numa sociedade que o marginalizava, porque o leproso era afastado da sociedade, tinha que andar com sino para onde ia, batendo o sino, dizendo, leproso está aqui, leproso está aqui. Era uma vida muito triste, a vida do leproso. Muitos prefeririam até morrer do que estar naquela situação, longe da família. A família mesmo desprezava, porque a doença era tida como maldição. E nós vamos entender, como João, quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim começa a carta de João hoje. E ele vai salientar aí o Jesus que se faz presente, pela água e pelo sangue. Não veio somente com a água, como ele diz, mas com a água e com o sangue. E ele vai colocar mais uma palavra importantíssima hoje, o testemunho. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E ele vai repetir a palavra testemunho 9 vezes. Aí nós estamos conversando, porque João, ele é aquele discípulo bem estudado quando escreve. E João é esse discípulo inteligente que escreve na literatura do seu tempo para aqueles que iriam compreender o corpo de sua mensagem a partir da literatura que extraía o número de vezes que se repetia. Era assim que se fazia a tradução no seu tempo. E 9 é o número da plenitude. Portanto, dar testemunho
é concretizar a plenitude de Deus em nós. 9 é o número da plenitude. 99 era a idade de Abraão. E Deus vai prometer para ele uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. Incontável. 9 é o número onde, dando testemunho, nós realizamos a plenitude de Deus em nós. E João é esse próprio que deu testemunho, que dava testemunho, e Abraão foi o símbolo do testemunho, porque ele creu. Ele executou a obra de Deus obedecendo nos pormenores. Não teve dúvida de toda a vontade de Deus, até no momento de sacrificar seu filho, que ele era capaz de fazer. Por isso ele recebeu na sua plenitude, o 99, que era a sua idade, a plenitude de toda a graça de Deus, porque ele realizou a vontade de Deus. E é assim que a plenitude de Deus se realiza em nós, é pelo testemunho. E João vai salientar no versículo 8, o Espírito, a água e o fogo. São 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o fogo. 3 elementos importantes. E os 3 são unânimes. Portanto, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ainda é maior. Este é o testemunho de Deus, como ele vai salientar, que ele deu testemunho a respeito de seu filho. Deus, ele realizou aquilo que Abraão seria capaz de realizar, o sacrifício de seu filho. Por isso, Cristo é a plenitude que se realiza em nós por seu testemunho, e nós devemos crer no Filho de Deus, para que essa plenitude se realize em nós, a plenitude da fé de Abraão, a plenitude daquele que era, hoje, na leitura do Evangelho, que era um enfermo, que era um leproso e acreditou. Por isso, vamos abraçar hoje a nossa fé, ter essa fé. Jesus está no meio de nós. Devemos crer na sua presença real, em corpo, sangue, alma e divindade. Cristo é a realização da promessa de Deus na nossa vida a partir do momento que nós tenhamos fé. Aquela fé que aquele leproso teve em Deus, que nós devemos crer também, porque a nossa alma é imortal e vamos herdar assim a vida eterna. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!